Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Hoje, quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite para avaliar o nosso conteúdo e se fizer sentido para você, deixe o seu like e inscreva-se para receber atualizações. O tema do vídeo de hoje é como evitar os erros básicos no mercado das criptomoedas. Nós estamos nesse mercado desde 2020 e de lá para cá tenho visto muita coisa. Eu particularmente entrei no topo, né? Entrei quase no topo. Então eu entrei, ganhei dinheiro e a grande maioria dos recursos foram perdidos, né? O mercado devolveu tudo. E eu confesso, foi duro ao longo desses últimos anos manter manter um posicionamento, manter estabilidade emocional perante tantas quedas. E nesse contexto eu quero compartilhar com vocês algumas informações que podem agregar valor e evitar com isso que vocês venham cometer os mesmos erros que eu. Né? É até difícil falar de erro, porque ninguém no mercado criptográfico erra. Não, muitos perfis postam assertividade, postam resultados, mas o mundo é feito de coisas reais. E na realidade, a gente vive num ambiente totalmente indicado a falhas. Né? Então, muito barulho, muita mídia, muita publicidade, muitas baleias. Né? A mídia não é nossa amiga, ela produz conteúdo, a sua grande maioria, infelizmente, a profissão, né, influenciador. O influenciador, muitos deles, não todos, né? Existem pessoas boas no mercado. Quando eu falo de influenciadores, pessoas físicas que postam seus vídeos no YouTube. Agora, o que causa impacto no mercado realmente são as mídias especializadas, né? Não posso citar nomes porque isso poderia derrubar o canal, mas vocês conhecem quem são os grandes perfis, os grandes influencers, né, grandes players que estão sempre postando, tem canais no Telegram e falam que agora fulano vendeu, fulano comprou, tem movimentação enorme, baleia comprou tantos bilhões e blá 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 blá. E o que fica na prática? O que fica na prática é o resultado que o gráfico traz, mas nem sempre os gráficos acompanham as informações que são trazidas na mídia. E nesse contexto eu me arriscaria em dizer que 97% das pessoas que investem no mercado de criptomoedas, elas perderam 97, 96%, né, dentro dos meus cálculos aqui. Né? Então, eu, por exemplo, muita gente que começou comigo saiu, não teve coragem, não teve estabilidade emocional, não teve foco para manter as posições. Desde o início eu sabia que o mercado ele é feito de ciclos e que os ciclos devolvem. E apesar de hoje nós estarmos vivendo um ciclo diferente, ainda assim são ciclos. E o ciclo ele pode ter um tempo maior de duração ou menor. Estamos num ciclo de duração maior porque é o ciclo institucional. Os grandes investidores entraram e como os capitais são maiores, a reflexão no gráfico ela depende de valores muito maiores para acontecer. É lógico que além desse fator reflectivo, né, de gráficos, existe o fator manipulação. Alguns perfis, inclusive, postaram há 2 semanas atrás, 3 semanas, como o valor de criptomoedas é definido na margem e como esse valor ele funciona na prática, como transformar, como poupar uma criptomoeda em 20%, 30%. Existem recursos técnicos, existem recursos manipulativos e a gente fica numa situação muito complicada porque o investidor de varejo ele tem um prazo. Nunca, eu particularmente na minha vida de investidor, eu nunca pensei em fazer um investimento sem prazo de validade. Então tudo que a gente faz na vida tem que ter prazo, tá? E os nossos prazos já estão expirados há muito tempo. Nossos prazos, na realidade, eles expiraram
fevereiro de 2025, que seria o time ending da Bull Run de 2024, né? A expectativa era essa, que não aconteceu, mas estamos avançando para, eu acredito sim que haverá uma Bull Run. E este meu pensamento é baseado em fatos comprovados, são matérias, né? Quando já falei várias vezes, a gente acaba sendo repetitivo. Agora, não dá para pensar, não dá para deixar de atribuir senso de valor e objetividade ao governo que constrói uma legislação pró-cripto. Então, os Estados Unidos hoje passaram de país perseguidor, né, gestão Gensler, lá da SEC, para uma gestão totalmente voltada, uma presidência totalmente amigável com criptomoedas. Chegando à conclusão de que eles querem sim ser protagonista da Revolução Digital. Revolução Digital é revolução de pagamentos. Vocês, né, investidores XRP, como eu, sabem que a XRP, que é uma moeda voltada para pagamentos transfronteiriços, a verdade tem que ser dita por mais que doa, tá? Por mais que doa. Ela, num contexto de varejo, perde competitividade até mesmo no atacado por causa das stablecoins. Então, uma empresa ela poderá comprar stablecoins e fazer transferências de stablecoins carteira a carteira pagando taxas. Nesse contexto, as taxas de Ripple elas são competitivas, mesmo comparando. Que toda taxa toda transferência tem uma taxa. E o que vai prevalecer no fim das contas, tá, são os acordos comerciais, é o relacionamento que a gente não vê, é a questão tem um nome técnico que se dá, o lobby da empresa Ripple com o governo norte-americano. Isso é o que vai prevalecer no final, tá? Porque as taxas da Ripple são muito baratas para transações de dinheiro. Então, nós temos um primeiro caso hipotético, que é a transação, que são transferências através de stablecoins de camada 1, que poderão acontecer em qualquer blockchain grande, né? Obviamente, eu não vou colocar nenhuma empresa que se preze vai colocar grandes capitais em projetos não consolidados. Então, projetos consolidados, os primeiros, e que tem os stablecoins vão realmente daí o lançamento da RLUSD, que aos poucos ela vem construindo uma reputação, construindo uma captação de mercado cada vez maior. Então, vejam só, pessoal, eu até peço desculpas pelo tempo, né, pela demora. Nós somos pessoas, estamos envolvidos no mercado de trabalho. Eu tenho uma corretora de seguros, trabalho com isso, faço a gestão da minha carteira, trabalho muito com transportes, enfim. E a gente não tem tempo. Até comecei uma nova faculdade, uma nova universidade aí, na área de gestão, de operação portuária. Então, quem dentre os inscritos tiver formação nessa área, pode me procurar no privado para a gente trocar ideias, né? Até a consultoria eu estou aqui para ajudar os nossos amigos aí da comunidade. Então, o plano tenha em mente que as coisas não são tão simples quanto parecem, tá? Não se deixe envolver pelos sentimentos, pela emoção das notícias que estão acontecendo. O gráfico não acompanha a notícia. A gente vê a reflexidade no gráfico antes da notícia. Antes da notícia. Então, nesse contexto, nós precisamos ter em mente que o nosso posicionamento, a nossa convicção, ela precisa ser técnica e precisa ter um plano de saída. Então, pense no longo prazo e com certeza vocês que estão aqui assistindo a esse vídeo têm posições de longo prazo, não estão no mercado há pouco tempo, não têm a finalidade de ficar há pouco tempo, se tivessem já teriam saído. E lembre-se que a mídia ela é uma ferramenta de influência para que nosso comportamento seja seduzido, seja tomado emotivamente, não seja emotivo, tá?
Porque enquanto os grandes constroem uma infraestrutura voltada para pagamentos e criptografia mundo afora, e essa coisa do vai não vai, essa coisa de... Eu até postei recentemente, né? O quanto a psicologia influencia. Depois vocês deem uma olhada na área de membros da comunidade, eu sempre coloco posts lá. Eu sei que as pessoas não gostam de ler, mas é bom perder um tempinho, dar uma leitura. Eu procuro compartilhar com vocês informações que, na minha ótica, vão agregar valor, tá? Então, cuidado com o barulho. A reflexidade dos gráficos ela é expressada, os gráficos antecedem os fatos, tá? Enquanto a infraestrutura está sendo construída, as pessoas estão perdendo fôlego porque as notícias elas acontecem, as pessoas não veem na prática um resultado, os projetos crescem e quando chegam lá no limite do RSI eles perdem força, caem. Nós estávamos no canal gráfico de 3,20, caímos para o canal gráfico de 3 dólares, agora estamos no canal gráfico de 2 dólares e 80. Então, prestem muita atenção no que eu vou falar para vocês, tá? É o que eu vou fazer, não é o que vocês devem. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É uma verdade, mas o fato concreto é a nossa aferição de mercado é realmente o Bitcoin, tá? Então, por mais que o Ripple seja uma gigante, que ela esteja nós estejamos no ano de consolidação da norma ISO 20022, existem duas questões hipotéticas que vão influenciar, tá, no resultado daqui a alguns meses, né? Então, na prática, tudo indica que essa próxima corrida vai acontecer de novembro a fevereiro do ano que vem. Então, primeiro fato. Segundo fato, a Ripple é um player, existem outros players que estão trabalhando e que têm stablecoin. Então, e por mais que a gente tenha foco em XRP e moedas de pagamento, nós temos a XLM, temos a HBA, Algorand, por aí vai. Diversifiquem o investimento de vocês e quando o Bitcoin estiver chegando lá nos 50%, a regra é essa. Quando o Bitcoin bate 45%, geralmente os traders saem fora. Eles vendem suas posições. Então, não vamos esperar Bitcoin bater 35%, bater 40%. Quando o Bitcoin bater 40%, 45% já estou vendendo. Mesmo que eu volte para XRP, tá? Que eu realize lucros e volte para XRP, pode ser que eu prefira realizar o lucro e ficar fora do mercado um tempo para ver o que vai acontecer, como vai consolidar, porque o dinheiro na mão numa desvalorização, ele faz muito sentido. Agora, a segunda hipótese é a hipótese de um superciclo. Então, no superciclo, o que vai acontecer? O que pode acontecer é que a duração seja maior, tá, da valorização dos projetos. Então, quem fizer venda quando o Bitcoin bater 45%, pode presenciar uma recuperação do Bitcoin, a manutenção dos preços, a pessoa perder dinheiro. Então, é uma situação totalmente esdrúxula e efêmera. Mesmo assim, não deixem de fazer DCA, tá? Quando o Bitcoin bater na casa dos 50, já comecem fazendo DCA. E é isso, é o que eu quero compartilhar com vocês, é o que eu vou fazer, tá? E fechando esse vídeo, até uma dúvida do Juarez, inscrito no canal, a questão dos ETFs. Qual é a influência dos ETFs para o projeto? Ela é excelente, tá? Eu fiz uma pesquisa na inteligência artificial. Se Ripple receber o mesmo investimento que a BlackRock fez no Bitcoin, nós, na perspectiva de captação do mercado hoje, nosso valor aumentaria em média de 2 a 3 dólares por moeda. Tá? Então seria aí o dobro. Só que nós não temos só um ETF, nós temos vários ETFs. Além disso, nós temos o fato de que preço é definido na margem, não é definido no valor final. Então, um valor de ETF pode trazer impactos ainda maiores. Então, nesse contexto, 10 dólares é uma possibilidade. Então, assim, guardem isso, tá? Não se deixem levar pelas emoções. Saibam vender no tempo certo, porque a
A venda ela é mais importante do que a compra. E respondendo a você, Juarez, os ETFs têm um impacto muito positivo, mas não dá para te dizer exatamente qual será o reflexo disso no preço. Tá? Que eu acredito que eles serão aprovados de uma vez só. Todos os ETFs. Só que não vai ter só ETF de XRP. Tem várias empresas que pediram ETF. Tem ETF de Solana, tem ETF de Polkadot, tem ETF de XLM, tem vários ETFs. Então esse valor vai ser diluído, o mercado vai diluir isso, vai precificar e vai diluir. Tá? Então eu agradeço a você que ficou até aqui. Que se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. É um prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Um beijo no coração. Fui.